e oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde, se cuidando, né? Porque isso que é o importante. Bom, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês da semana 4 do PET 5, né? Que fala aí das revoltas regenciais. Vocês viram na semana 3 o que foi o período regencial, né? Só vamos recordar um pouquinho para a gente não perder o fio da meada, né? O período regencial foi a época em que foi instaurada uma junta governamental que estava prevista pela Constituição de 1824, porque Dom Pedro abdicou do poder, abdicou do trono, né? Só que o seu sucessor era Pedro II, até então uma criança de 5 anos. Então, como ele não tinha a idade para tomar posse do trono, né, para subir ao trono, ou seja, ele não havia completado 18 anos, então faltava 13 anos ainda para que isso ocorresse. Então, fez uma junta governamental que ficou conhecida como regência. Essas regências, elas eram governadas, né, representavam os interesses principalmente da elite agrária governamental, até mesmo porque o voto, a participação política naquela época ela era restrita, né? Ou seja, apenas quem tinha uma certa renda comprovada podia participar de cargos públicos, tá certo? Então, nessa época, que ficou conhecida como regência, também se configura um dos períodos mais turbulentos da história brasileira, onde eclodiram várias e várias revoltas, que a gente vai ver algumas aqui, certo? A primeira delas que fala aqui, vocês vão acompanhando comigo, é a Sabinada. A Sabinada foi uma revolta ocorrida na Bahia. Ela não tinha o caráter separatista como de outras, né? Ou seja, não desejava separar-se do Brasil. Mas ocorreu essa reação, né? Justamente porque as pessoas queriam ocupar cargos mais importantes dentro da política, o que não acontecia. Os postos administrativos eram sempre de indicação do governo central. Então, eles não concordavam com isso. Daí ocorreu a eclosão desse movimento, certo? Só que esse movimento foi sufocado, né, pelas tropas governamentais, assim como aconteceu com os outros, né? Cabanagem, balaiada, a farroupilha, né? A farroupilha, gente, foi também um movimento regencial, só que ela foi o mais duradouro dos movimentos. Ela durou 10 anos, certo? E demorou aí esse tempão para ser sufocada, ocorrendo inclusive a fundação de duas repúblicas, como vocês podem ver aí embaixo, a República Juliana e também a República de Piratini, certo? Então ocorreu aí a real separação, né? Só que depois, por intermédio, já no poder, logicamente, o Dom Pedro II, né? Ele conseguiu reverter o quadro. Só que ele demorou 5 anos, porque ele sobe ao poder em 1840 através do golpe da maioridade, certo? Que vocês vão ver ainda um pouquinho mais para frente. Só que ainda leva 5 anos para poder acabar com essa revolta, né? Assim como outras revoltas que aconteceram, como eu citei para vocês, tá? Uma revolta que vale a pena a gente focar um pouquinho foi a revolta dos malês, também acontecida lá na região Nordeste, em Salvador, na Bahia, e foi uma revolta organizada por escravos, né? Por pessoas escravizadas, chamados malês, já que eles eram muçulmanos, né? De religião muçulmana. Foi um movimento bem organizado, certo? Como era para poder ler o Corão, né? Para poder fazer
toda a parte aí religiosa, as pessoas tinham que estar alfabetizadas e todas essas pessoas escravizadas eram alfabetizadas em malê, no muçulmano. Então eles trocavam bilhetes, né? O que deixou um movimento quase que perfeito, né? Só que quando eclodiu, acabou sendo sufocado pelas tropas também, né, governamentais, justamente por conta da quantidade de pessoas, certo? Bom, essas revoltas, né, cada uma tem sua causa, algumas são populares, certo? Outras são mais elitistas, mas todas elas têm um denominador comum, que é a pergunta de vocês aqui, né? Diante do que foi estudado no período regencial, as revoltas ocorridas no período, redige um texto explicando como a instabilidade política da época favoreceu a eclosão de conflitos em praticamente todas as regiões do território brasileiro. Analise as causas de todos os conflitos estudados e busque achar um denominador comum para os movimentos. Bom, aqui vocês vão explicar um pouquinho de cada uma dessas revoltas, né? O porquê que elas aconteceram e depois encontrar o denominador comum para elas. Esse denominador comum é a insatisfação com o governo central, certo? E a incapacidade desse governo central resolver essas tensões sociais, tá? Esse é o denominador comum de todas elas. Porém, cada uma vai ter sua particularidade, certo? Por exemplo, a balaiada, ela acontece justamente por conta da questão da miséria, do abismo social, né? Diferente da farroupilha, que acontece com estancieiros, né? Pessoas com posses, com fazendas, mas que não aceitavam o preço do charque, né? O uruguaio ser mais barato do que o charque. O charque é a carne de sol, né? Carne salgada, ser mais barato que o charque brasileiro. E dessa forma eles ficavam prejudicados, né? Então aí tem as particularidades, mas o denominador comum foi isso que eu falei para vocês, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e até a próxima!